Muito bem, pessoal. Mais uma vez aqui reunidos, nesse momento de reflexão, né? Tão bonito, tão bom estarmos aqui juntos para poder pensar esse material rico e profundo da benfeitora Joana de Ângeles. E hoje a gente começa o tema Jesus e a atualidade, o item 3, né? Lembrando a vocês que tiverem questões anteriores, quiserem integrar ao estudo de hoje, a gente pode ir integrando, não tem problema nenhum, a gente está avançando, mas pode associar já a material já lido e poder fazer uma ampliação, ou retomar algum ponto que vocês achem interessante. Então, hoje a gente vai, em especial, focar na introdução do Jesus e Atualidade, e no capítulo 27, né, os últimos e primeiros do livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. E eu gostaria de começar, de uma certa maneira, fazendo uma provocação para o grupo, né? Eu acho importante, mesmo que o grupo seja um grupo grande, né? Não é tão favorável assim a uma discussão mais colorosa, mas é importante a gente poder pensar junto algumas questões. Eu gostaria de trazer para vocês um questionamento, assim, a gente começar a pensar esse tema de hoje, né? Uma das questões que eu acho que é importante é poder nos questionarmos, né? Por que Jesus se tornou tão grande, né? A ponto de ser ainda hoje, e esperamos cada vez mais, seguido, né, por bilhões de pessoas no mundo inteiro, né? Já que naquela época era muito comum aparecer vários messias. A todo momento, né, aparecia alguma figura se dizendo messias, algumas tiveram uma influência grande na época, né? Tantos messias, né, se apresentavam e não conseguiram manter o seu sucesso, nem com suas palavras, nem com seus ensinamentos, até mesmo o espírito de luz, né? Claro que João Batista, ele não queria ser o Messias, ele vinha anunciar Jesus, mas nós temos, por exemplo, Apolônio de Tiana, que é um espírito de muita envergadura espiritual, que tinha quase assim, ele era quase uma representação de Cristo também na Terra, né? Ele tinha muitos elementos muito parecidos com Jesus, né? E tem história também de Apolônio de ressurreição, de aparição, de milagres, né? E a gente sabe pouco da filosofia do Apolonitiano, né? Até teria uma psicografia do João Nunes Maia sobre a vida de Apolônio de Tiana, mas não foi publicado esse livro dele por falta de recursos, me parece, né? Mas tem um livro que fala sobre a vida espiritual dele e a missão dele na Terra. E Apolônio era um espírito de grande envergadura, também teve um impacto muito grande, ele ainda ele é lembrado na filosofia como filósofo, né? Ele é citado nos cursos de filosofia, mas a gente não estuda muito ele. E ele foi um espírito de muita envergadura. Mesmo ele sendo um espírito de tamanha envergadura, ele não conseguiu se manter, né? O próprio Sócrates, que foi um espírito, né, de uma beleza, né, de uma sabedoria, né, muito grande, que ainda é estudado, mas não tem o impacto que Jesus teve e continua tendo em nossos dias até hoje, né? Então, qual é a resposta para isso, né? O que vocês pensam a respeito? Por que Jesus alcançou esse lugar a ponto de marcar, né, a história da humanidade antes e depois dele, né? E para poder começar a pensar a atualidade de Jesus, né? Então, eu queria trocar um pouquinho essa ideia com você, se alguém tem alguma consideração a fazer. O Fabrício lembra de levantar a mãozinha, né, para poder... Kátia, pode colocar. Eu penso que existam inúmeras considerações a fazer, mas uma que me chama muita atenção é a liberdade de Jesus,
A liberdade no sentido de que, quando a gente fala em livre-arbítrio, quando nós falamos em livre-arbítrio, esse livre-arbítrio é relativo, né? Por nós não nos conhecermos, por nós ainda sofrermos com essas questões internas, às vezes, que nos comandam, enquanto que o Cristo era livre, né? Completamente livre. Ele podia viver essa plenitude, essa liberdade, em todos os sentidos, no amor, na compreensão, nada limitava ele. Eu penso que essa é uma das questões. Ok, obrigado. Vamos ver aqui mais. Maria? Eu penso que, além do exemplo que ele deixou, né, a vivência dele na Terra, eu penso também que seja a energia espiritual que as pessoas sentiam ao redor dele e a maneira como ele tocava no nosso inconsciente quando ele fazia as colocações. Aquele acesso ao nosso inconsciente, eu acho que isso tudo, esse conjunto todo, e além mais, que a gente nem não deve ter nenhum alcance, mas pelo menos para mim é assim que chega mais no momento assim como principal para mim. Ok. Olímpia? Boa noite, Gelson. Na tua fala e na fala assim, da Kátia, eu fui lá no livro, né, Jesus, o capítulo do Jesus Evangelho, quando a benfeitora escreveu aqui, nesse parágrafo, sendo possuidor, né, Jesus, de recursos incomparáveis, aplicou-os pelos bem dos outros, nunca se permitindo humilhar ou menosprezar os carentes, ou entregando-se ao desperdício, ao abuso do poder, à exploração de outrem. Então, me chamou assim profundamente, quando tu já estavas falando, desse nunca se permitindo humilhar, né? E aí eu fui lá no Boa Nova, quando ele tem aquele diálogo com Hanan, né? Que Hanan, com todo ali o seu movimento, pergunta tipo, quem és tu, né? Que queres construir um reino de Deus, tipo assim, o menosprezando. Mas mesmo assim ele se manteve, ele fez um diálogo com Hanan, mas ele não se deixou abafar, né? Então esse humilhar, para mim, eu fiquei pensando, sabe, Gelson, como será essa energia dele, né? Que a Graça falou, trouxe energia de que ele foi agredido, foi vilipendiado, foi na cruz, mas ele não se apequenou, né? E deixou esse legado assim para nós hoje, né? Então isso me tocou profundamente quando eu estava lendo e agora quando tu estavas falando. Obrigada, era isso. Ok. Débora? Já são duas coisas assim me chamou a atenção. Uma é a mensagem revolucionária, né, de amor, né, que ele veio trazendo, assim, que era muito contrastante para a época, mas eu acho que mais me chama assim no exemplo de Jesus é essa coisa que ele tinha de fazer valer a vontade de Deus, né? Então essa conexão e essa coisa ele estava constantemente, né, falando assim em fazer valer, né, em vivenciar, né, em ser o que Deus queria. Eu acho que isso para mim é o que talvez daí é que venha todo o resto, né? O magnetismo, a doçura, era essa coisa, né? De estar em conexão, né? O tempo todo com o Pai, fazer a vontade de Deus. Muito bem. Rosângela? Eu diria que, complementando o que a Olímpia falou, para mim, eu acho muito lindo a forma como Jesus, ele sempre ensinava as pessoas a fazer. Então, era aquela coisa, como ele dizia, eu não fiz um milagre, né? Foi baseado na sua fé. Então, quando sempre havia necessidade de ir lá e ajudar alguém, ele sempre, é como ele solicitava a pessoa a ver por si próprio o caminho que precisava fazer para essa renovação.
Lógico que a sua energia divina era só a questão dele tocar, olhar. Então, ele trazia todo esse benefício físico, emocional, mental que a pessoa precisava no momento, mas sempre tinha aquela lição de que você pode, você consegue. Então, eu acho isso muito profundo. Ok, muito bem. Antes de a gente avançar para os demais que querem colaborar, vamos tentar já juntar um pouquinho dessas ideias, depois a gente continua trocando ideia com vocês. Então, vocês falaram da questão da liberdade e, de uma certa maneira, realmente Jesus é um libertador e traz essa ideia de liberdade, né? E nos liberta também, de uma certa maneira, de vários aspectos da nossa condição, né? E nos dá uma dignidade também a partir disso, né? Falaram dessa que ele nos sustenta, né? Nessa vibração de amor, né? Ele nos envolve nesse laço, né? Que nos une a todos, e com seu psiquismo profundo, está conectado com todos nós, de uma certa maneira, né? Então, de uma certa forma, ele é como uma força muito, realmente imensa, que a gente não consegue dimensionar, né? Que nos sustenta e nos une, né? Em torno dele, né? Tudo isso que estão falando tem a ver com isso. A questão também dele ser fiel a Deus, né? E estar comprometido com o Pai, e, de uma certa maneira, trazer, então, no processo dele, junto a nós, o seu exemplo. Tudo isso são questões bem importantes que estão trazendo, né, gente? E que são muito verdadeiras. Mas, se a gente for pensar assim, do ponto de vista mais... não é uma visão mais espiritual essa, né? De um sentido mais teológico, né? E religioso que estão trazendo. Mas a gente pudesse falar na linguagem dos homens, né? Para quem não é religioso e quisesse entender por que Jesus, né, faz tanto sucesso, né? Porque meus historiadores, né, eles comentam de uma época de muita crise, de muita sofrimento do povo, né? E toda essa questão do jugo romano, e uma série de situações que favoreciam o surgimento de um Salvador, né? Mas aí que tá, havia muitos messias se apresentando, né? Em nome de uma mensagem de salvação, de trazer algo que pudesse realmente ser libertador, como falaram, ou que desse sentido para as pessoas, ou que trouxesse uma revolução transformadora, né? E nenhum deles ficou. Ficou Jesus, né? E isso que é importante a gente pensar. Claudina? Boa noite a todos. O que eu gostaria de dizer é que, pegando essa sua última fala, para quem não é religioso, eu diria, Jesus ensinou e viveu. Ele viveu e ensinou o que ele nos ensinou, com um senso de justiça muito diferente daquilo que era a justiça da época. Então, eu caminharia nesse sentido, eu diria, é isso que eu queria dizer, e também queria dizer que, claro, essa justiça dele veio, a justiça com amor, uma justiça ao mesmo tempo enérgica, porque ele não deixou de ser enérgico, ao mesmo tempo com amor, com sabedoria. Ok. Eu sou Li. A imagem que eu vejo sempre, que eu penso do Mestre Jesus, é quando ele está, que ele não perdia nenhuma ocasião de ensinar e de mostrar a bondade dele. Aquela senhora, quando foi tomar, ia se tirando a água, né? E ele teve sede, e ele conversou com ela e fez uns esclarecimentos lindos para ela.
E assim, eu escrevi aqui, a força moral de Jesus, a sua grandeza e a humildade dele. Quer dizer, ele era tão grande, ele é gigantesco. Ele é o mais. E, no entanto, ele não mostrava isso ao mesmo tempo. Ele mostrava toda a parte humana, como você está falando do humano, Gelson, doutor Gelson, a humildade dele, ele era um ser humano como qualquer outro, porque ele descia. Ele não fazia a pessoa ir subir para ele descia até a pessoa, como se fôssemos nós mesmo crianças, né? No mesmo nível ali para conversar. E isso aí é uma coisa tão bela. Então, na realidade, eu escrevi aqui, Jesus nos ensinando a amar. Como amar? Porque, pelo menos é o que eu pego de Jesus. Sempre peguei, porque eu amo Jesus, todo mundo ama Jesus, a gente assim é doida por Jesus, né? E então, eu tenho ele como, na sua grandeza, mostrando o que é a humildade autêntica. Nada constelado, né? Como é construído, nada, não existe interesse nenhum, o interesse dele somente era o ser humano. Nós, como seres humanos, sabe? Conhecendo todos nós ali naquele instante. Então, é assim que eu vejo o mestre. E também, é claro, né? A senhora ai, Senhor, aquela senhora, né, que ele aproveitou e já falou uma senhora que era muito pobrezinha. O álbum da viúva? Isso, a pobrezinha viúva, que ela só tinha, então ele já aproveitou e já falou, porque ele viu, né, os ricaços publicanos lá, né, todos empafiados, né, e pondo lá um monte de coisa, achando que eles eram o máximo. E ele disse, veja só, ela deu o que ela, o mínimo que ela tinha, e, no entanto, ela deu, era a última coisa que ela possuía, era o mínimo e ela possuía, eram aquelas 2 moedas, mesmo assim ela pôs. Então, ele contou, ele fez toda uma comparação, né, naquela história, que não era parábola, ele era uma coisa real mesmo, ele estava aproveitando o momento para ensinar. Muito bem. Eu amo ele por isso, porque ele é um Ok. professor máximo. Tá ótimo. Cláudia? Gelson, baseado no que a gente conversou semana passada, eu, assim, para um leigo, para uma pessoa que ateu, né, que não tem religião, eu acho que o que atrai muito em Jesus é a humanidade dele, né, e ele veio nos ensinar através dos exemplos que já foi dito aqui, né, e o que deixa os estudiosos, né, que não têm religião, assim, confusos, é sobre o levantamento dele no 3º dia, né, mostrando que a morte não existe, aquela convivência dele, né, que com os apóstolos aquele tempo todo, né, depois da crucificação. E Joana diz, né, que Jesus veio ao homem para humanizá-lo, né, e ele conseguiu fazer isso através dos exemplos. Então, é muito atraente quando a gente vê uma pessoa, né, mesmo que não seja Jesus, que faça, né, que é bem humano, como você diz, coisa rara ainda, né, entre nós, que estamos mais ainda não estamos despertos, ainda estamos no instinto, né, e temos que nos humanizar mais, né, e eu acho que seja por aí, né. Ok. Obrigada. Santiago? Obrigado. Talvez minha visão não concorde muito com todos. Eu concordo com a visão de todos, o que eu ouvi até agora. Minha visão, no obstante, é la de que Él es un rey solar. Él es el Cristo de Dios.
Él es quien más unido está al pensamiento creador divino, a sus leyes y a la justa medida de interpretación para nosotros los hombres. En el hinduismo lo consideran un rey solar y lo comparan al fuego puro. Y a nosotros dicen que somos paja sucia, el rey solar. Para mí es esa la trayectoria por su correspondencia con Dios directamente. Pido Muito perdão. bem, Santiago. Maria? Oi, boa noite. Boa Eu noite. resolvi falar algo que eu acho que vem mostrar para a gente, dar uma resposta, vou mostrar quando você diz que qual a visão para quem não é religioso, né? Aqui na Holanda, nessa época do ano, na Sexta-feira da Paixão, a gente tem a representação da vida de Cristo, né? Da Paixão de Cristo, o Mateus Paixão. E numa entrevista na televisão, o ator que vai representar o papel de Cristo, ele disse assim, olha, ele não é religioso, ele é incrédulo, né? Segundo ele. E ele disse assim, eu acredito que Jesus viveu, porque aqui muita gente diz que Jesus não existiu, né? Ele disse, eu acredito que Jesus viveu, e o legado de amor que ele deixou, de bondade, isso me fez vê-lo assim de uma forma grandiosa, e eu passei a ter admiração por esse ser, por essa personagem, e se a humanidade, se nós vivêssemos tudo que ele deixou, coisas muito bonitas, o mundo teria paz. Eu acho que ele é incrédulo, e ele trouxe esse depoimento, né? Eu achei assim fantástico, porque é como a gente vê Jesus, né? Para nós que estudamos aqui, Jesus é um exemplo de bondade. Ele, como disse alguém aqui, ele viveu e ensinou tudo isso, né? Então, Jesus realmente é Jesus, né? É o nosso modelo e guia. Com certeza. Então, realmente, esses elementos todos são bem interessantes, tanto no chat como que estou colocando também aqui no grupo, né? São elementos interessantes, ele realmente é o médium de Deus, é esse rei solar, né? Como Santiago coloca, ele realmente faz esse movimento realmente de ter uma representação autêntica, né, de bondade e amor através do seu exemplo, e tudo isso toca as pessoas. E aí os autores que questionam isso, né, por que Jesus acabou se sobressaindo aos outros messias e acabou sobrevivendo e tendo um papel tão importante, né, em especial no mundo ocidental, e a resposta que eles trazem é pela universalidade do cristianismo. Então, para os autores que trabalham essa questão, ele diz que a mensagem de Jesus falou para toda a humanidade, independente superou os hebreus, né? Os judeus, apesar de estar no círculo judaico, né? A presença dele e a forma como o cristianismo foi conduzido, inicialmente por ele e depois pelos primeiros cristãos, representa uma mensagem universal, independente de sexo, independente de cor, independente da cultura, né? Ele conseguiu romper, né, com tudo que é passageiro, transitório, momentâneo, mesmo que arraigado, né, nas tradições culturais de cada povo, que a gente vê isso muito presente ainda, né, nas guerras religiosas, nos conflitos entre países, por questões milenares de ódio que se alimentam. Apesar de tudo isso estar muito impregnado do ponto de vista arquetípico em nós, a gente carrega, né, na nossa memória espiritual essas marcas do passado e somos impregnados pela consciência coletiva. E Jesus consegue romper com tudo isso, né? E traz justamente essa
universalidade da sua mensagem, que serve como um de nós, independente do contexto. E por isso que esse jovem, né, ator, né, Maria, de que apesar dele não ser uma pessoa religiosa, ele reconhece a mensagem de Jesus, né? Num seminário que Divaldo fez sobre o livro Jesus e a Atualidade, né, que é a introdução do nosso estudo hoje, né, que Jesus, ele explica, né, Divaldo, Jesus na atualidade é uma visão cósmica da vida. Então, essa afirmação de Divaldo, ele corresponde a essa visão dos teóricos, que Jesus tem uma mensagem universal. Então, Jesus é uma visão cósmica da vida. Olha só que bonito essa palavra do Divaldo, né? E ele continua. Ele veio dignificar-nos e matar tabus. Então, realmente, ele vem despertar esse homem que dorme e nos trazer para uma realidade que tudo em Jesus é novo e atual e mais avançado ainda, né? E aí, Divaldo falou que a primeira tabu que ele matou foi a morte. Citaram aqui, né, hoje, né? Então, ele mata a morte, né? Ninguém morre. Então, ele anuncia realmente esse homem espiritual, da qual o Espiritismo também nos ajudou a reforçar essa ideia, que a morte não existe, né? Então, Jesus, de uma certa maneira, ele rompe com esse homem material da carne, trazendo a realidade do espírito. Ele também, como diz o próprio Divaldo em seminário, que todos falavam palavras, mas Jesus vivia, né? Falava e vivia, talvez comentaram aqui, né? Então, de uma certa maneira, com tudo isso, né, o que a Joana vai propor? Que Jesus é atual e é um apelo psicoterapêutico para a nossa saúde moral, mental e para o nosso bem-estar, né? Então, de uma certa maneira, e aí realmente ele fala direto ao nosso coração, né? Por falar o que é. Então, Jesus toca no que é essencial, né? No que é essencial, naquilo que é arquetípico. Ele não fala por complexo, ele toca no que é no arquétipo, no nível mais profundo da alma, né? E aí a Olímpia lembrou muito bem, né, essa passagem que está na Boa Nova. Eu não sei se é no capítulo 3 ou 4, é no início ali da Boa Nova, né, onde Jesus está sentado, né, perto de um templo, né, e vários sacerdotes estão ali conversando, parados, ociosos, né? E a presença de Jesus atrai a atenção desses doutores da lei, sacerdotes, né? Pela seu traço, né? Seu olhar, sua profundidade, né? E aí Hanan se aproxima dele, né? E pergunta, né? O que tu faz na cidade? Né? Ele pergunta para Jesus, né? E ele fala, eu passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus, né? E aí, cara, né? O Hanan, que é um cara estudado, um sacerdote, achou loucura. Reino de Deus, ele começa a ironizar Jesus. E aí questiona, e que pensas tu? Vem a ser esse reino de Deus, uma coisa tão profunda, como é que tu vem falar do reino de Deus? E aí Jesus dá uma resposta extremamente sábia, né, que está revelado ali, então, na Boa Nova. Ele diz, esse reino é a obra divina no coração dos homens. Olha só a profundidade. Vou fechar aqui, está vindo um pouquinho de luz aqui na sala. Então, ele diz, o rei é obra divina no coração dos homens. Então, ele dá uma resposta extremamente profunda e sábia, né? E ele falou, mas daí ele viu que Jesus não era qualquer um e questiona, obra divina, mas em tuas mãos, né? Gargalhando em relação à colocação de Jesus, né?
Daí ele questiona, mas quem é você para trazer o reino de Deus? Né? O que tu conta para levar essa tarefa tão difícil? Né? Quais são os teus seguidores? Quem são os poderosos que estão aí para te ajudar? Quem é que vai sustentar isso? Quais são os teus companheiros? Né? Se tem algum príncipe, algum político, hoje em dia, né? Algum empresário rico, né? Hoje em dia seria esse tipo de gente. Né? Daí Jesus fala para ele, meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Então, olha só, Jesus tinha convicção da força dele, não precisava de ninguém, porque ele ia despertar isso. Daí Hanan, zombando de Jesus, diz, sim, os ignorantes, né? Os tolos que estão em toda parte, ou seja, quem vai te seguir é só quem é ignorante, né? Esses que vão fazer parte do material do teu prédio, né? Da tua base de edificação, questiona o Hanan, né? E aí ele questiona como é que uma obra divina vai ser sustentada por lama, né? Como é que uma estátua perfeita vai ser modelada na lama, que chamou esse povo todo de ignorante de lama, né? E aí Jesus dá uma outra resposta fundamental. Diz, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento. Olha só. Então, eu não estou preocupado com riqueza, com sabedoria, né? Eu estou preocupado naquilo que é a matéria mais sublime que eu vou trabalhar, que é o sentimento. E diz Jesus, nenhum cinzel é superior aos da boa vontade. Então, o que eu espero da humanidade é que desperte o coração, que abra o coração, que seja tocado no sentimento e que tenha boa vontade. E com isso, Jesus está falando, com isso eu tenho tudo. Olha só, é impressionante da mensagem dele, né? E, claro, o Hanan fica muito impressionado com essa resposta de Jesus. Né? E pergunta, mas tu tem conhecimento, tu tem sabedoria? Tu já foi para Roma? Tu já foi para Atenas? Né? Tipo assim, qual é a tua experiência? Né? E aí Jesus fala, conheço o amor e a verdade. Então ele está se arrasando com o Hanan, né? Eu conheço o amor e a verdade, ou seja, eu tenho tudo que eu preciso, né? Acima de toda e qualquer experiência humana, porque eu tenho realmente o amor e a verdade. E aí Hanan ainda questiona, tem ciência dos códigos da corte provincial, das leis do templo, né? E Jesus fala, eu sei qual é a vontade do meu Pai que está no céu, respondeu Jesus. Ele acaba a conversa aí, né? Hanan não tinha mais o que dizer, né? Porque não importa o que está na corte, não importa o que diz o templo, não importa o que diz as religiões, eu sei qual é a vontade de meu Pai, diz Jesus. Né? Então, realmente, aí, esse diálogo, né? Que está na Boa Nova, que alguém colocou no chat no capítulo 3 da Boa Nova, né? Sintetiza em muito essa atitude revolucionária do Cristo. Né? Então, e o poder dele, olha só, eu não estou falando para a cabeça das pessoas, eu não estou contando com a experiência limitada das viagens de vocês, eu estou contando com coisa que é muito maior que tu não está entendendo, né? Tu não entendeu ainda, né? Então eu tenho o mármore do sentimento, e eu tenho o cinzel da boa vontade. E eu conheço nada mais nada menos que o amor e a verdade, né? E sei qual é a vontade do Pai, ou seja, ele tem tudo. Então realmente, né, a gente tem aí, de uma certa maneira, esse foco de Jesus que está falando justamente para a alma, né? Para a alma que sustenta na verdade, para a alma que sustenta no amor, para a alma que consegue abrir o coração e está sensível ao Cristo, e ao mesmo tempo a boa vontade de todos nós.
E aí a mensagem dele, como diz todos que discutem essa questão, é uma mensagem realmente que cabe em todo lugar, em todo momento, porque ela é universal. E, além de ser universal, ela é fundamental, ela é essencial, ela é algo que é uma base, e fundamental no sentido que ela é uma base que sustenta toda a humanidade. E por isso que Jesus se torna realmente atual, e sempre atual, né? Mesmo com toda a tecnologia, com todo o avanço da ciência, com todas as descobertas científicas do homem, ele continua sendo atual, porque ele vai falar direto para o nosso coração e vai trazer aquilo que nós ainda rastejamos do ponto de vista espiritual, que é a nossa moral, que é a nossa consciência. E, né, então, de certa maneira, a gente conseguiu todas essas conquistas, né, todos esses avanços, mas ainda o homem está paralisado na sua cegueira, em dor, em sofrimento, em angústia. A gente vê, assim, de uma certa maneira, né, o homem neurótico, as doenças mentais aumentando, o suicídio aumentando, as crises aumentando, né? Porque o homem tentou fazer o caminho sem Jesus, através da sua própria lógica, né? E não está dando em nada, né? Então, de uma certa maneira, Jesus traz esses valores, né? Que pode justamente, como diz Joana, né? no livro, na introdução do Jesus à Atualidade, né? Vem, de uma certa maneira, trazer os valores espirituais para complementar aos valores materiais ao qual o homem tá identificado, né? E assim poder realmente gerar esse despertamento da mente, da consciência, e o sentido maior da existência, né? Então, tudo isso está presente nessas ideias que a Joana apresenta, né? Ela também fala, né, que o Sermão da Montanha é uma carta magna, né, dos direitos humanos, né, tudo aquilo que desafia a nossa vida em favor de um mundo melhor, de um mundo de não violência e, de uma certa maneira, um caminho, né, justamente para superar todas as diferenças raciais, religiosas, em nome dessa linguagem universal que é o amor. Alguém quer trazer alguma coisa dos textos aí, que quer finalizar, que quer ou questionar, ou trazer alguma colaboração em relação ao tema? Eu tenho uma coisa que eu acho importante, assim, que Joana coloca, né? que Jesus, ele tem uma tática que ela apresenta no capítulo 27, né? Os últimos e primeiros do Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, né? Que Joana fala assim, toda essa lógica do homem moderno, né? Do homem em geral, né? Que vem vindo, né? Preso no prazer, na posse, uma lógica do poder, né? Do triunfo, então, sobre os outros, sobre a visão hedonista de um prazer transitório, imediato, e assim por diante, né? Todas essas coisas presas na questão dessa ilusão da vida material e física, assim por diante, né? E Joana fala uma coisa importante, que ele não combatia nada disso. Então, ele não perde tempo dizendo, não, isso não é importante, ou isso é transitório, né? Então, Joana falou que ele jamais combateu a posse e o prazer, né? Que, não, de uma certa maneira, também é resultado do esforço digno de todos nós, né? E pode estar a serviço da humanidade, né? Mas ele focou no que é realmente importante. Então, em vez de combater, ele não dá tanta importância para isso, que aquilo que é transitório, né?
diante do movimento da vida e foca no que é perene. Então, a mensagem de Jesus justamente é sustentada não no que é transitório, nem de combater o que é transitório, porque não perde tempo, dizendo, olha, não é assim, não faz, né? Ou querendo explicar. Ele traz para perto da gente, ou seja, ele nos mostra, nos faz esse movimento, né? E, de uma certa maneira, nos põe em contato, então, com essa outra lógica, com essa dimensão essencial, a dimensão essencial da vida, né? Acolhendo a nossa pequenez, acolhendo a nossa carência, acolhendo a nossa ignorância. E mesmo diante de todo esse universo ainda de inconsciência, de sombra, né? Ele enxerga o quê? Ele enxerga além também em nós. Ele enxerga o potencial, né? O potencial dentro de cada um de nós. A fagulha divina, ele diz, eu te reconheço não por causa das coisas transitórias, eu te reconheço porque tu é filho de Deus, tu é um espírito imortal que tem ânsia de amor. E é para esse sujeito que eu estou falando. Olímpia? Gelson, na tua fala é como uma professora do mundo terreno que aproveita todos aqueles rabiscos, né, que aquele aluno que está iniciando, porque ele está fazendo as suas tentativas, né? E Jesus, como tu estás falando, ele não estava preocupado com picuinhas, né, com lambuja, e sim aproveitar esse movimento dialético daqueles que ele encontrava e que somos nós. Ele trouxe lá o diálogo dele com a mulher, daquela mulher lá no poço, né? E, se eu não me engano, Samaria, não lembro, quer dizer, ele escuta, olha Jesus, ele escuta, né? Ele acolhe e ele faz um diálogo interativo com aquela mulher, né? E com tantos outros, como Magdala e outros, né? Que estão no Evangelho de Jesus. Então, eu penso que muitas das vezes a gente fica no nosso processo de acolhimento, se pegando nessas picuinhas, né? Mas tem algo mais, né, para a gente olhar, e que é aprendizado nosso. E Gelson, eu já te passo nesse parágrafo, quando ela fala aqui dos que serão os primeiros, lá aqui no livro, né? Não seja de estranhar, porque muitas das vezes, penso eu, a gente já pensa, né, que nós já somos os primeiros. Eu gostaria que tu também falasse desse, né, do que é isso que a gente está compreendendo hoje, que a benfeitora está trazendo, né, o Evangelho de Jesus nessa visão. O que é esse primeiro, né? Obrigada. Era isso. Tu está falando referência ao aspecto geral do texto, ou tu está referindo a algum... Que ele falou, né? Jesus falou nesse diálogo que está aqui, que a benfeitora nos coloca no início... Só para o pessoal saber qual é o parágrafo, para o pessoal poder te acompanhar, Olímpia. Desculpa, eu vou colocar, eu posso ler. Ela fala aqui, eu leio, obrigada. Ela fala aqui no parágrafo: não seja de estranhar a sua informação de que nesse reino de justiça os que se exaltam, se glorificam e desfrutam das comodidades e honrarias terrestres, né? Sempre nos primeiros lugares serão os últimos, enquanto que aqueles que sofrem, que jamais experimentaram as concessões terrestres, os tesouros da cobiça e do orgulho, serão os primeiros. Essa é a minha indagação nesse contexto. Porque realmente está falando, né, os eleitos pelos homens, né? Então, faz toda uma compreensão, né, que a lógica dos homens é justamente a lógica das meias elegantes e fartas, ela cita, né, do prestígio, do poder transitório, desse sucesso, né, baseado na traição, no crime e assim no egoísmo. Então, esses serão os últimos, porque ainda estão presos na ilusão da ansiedade
de uma coisa imediata que é ilusória e que não foi conquistada. E os últimos serão os primeiros, que estão realmente excluídos dessa lógica do mundo, né? Avesso ou rejeitados, mas comprometidos, né, com essa ideia da proposta do Cristo, né? E aí, de uma certa maneira, não compactuando com esse mundo de indiferença e perversidade que se vive. E por isso que ela fala, então, porque os últimos serão os primeiros, né? Uma coisa importante também, Obrigada, né, em relação a tudo isso, né, é que, de uma certa maneira, Jesus conhece toda a realidade de cada um de nós. Então, falar desse momento de Jesus com as pessoas, né? Então, ele sabia se a pessoa era ignorante, ingênua, mas pura, a sombra, a astúcia, né, dos doutores da lei, o jogo, né, que queriam tentar Jesus várias vezes, né? Então, eles vinham com certas provocações e Jesus conhecia plenamente o que se passava dentro de cada um e tinha, então, a capacidade de poder dar a resposta certa, no momento certo, que pudesse focar justamente em favor desse homem essencial, né? Patrícia? Boa noite, doutor Gelson. No segmento, assim, que me chamou a atenção, e na verdade eu fiquei em dúvida, foi nesse parágrafo já a seguir o da Olímpia, onde ele vai falar, paradoxalmente, os eleitos dos homens, e a minha dúvida é um pouquinho mais à frente. Eu vou ler, só para ficar mais claro. Os eleitos pelos homens, que deles esperam colher as migalhas que sobram nas suas mesas, elegantes e fartas de poder transitório e prestígio, salvadas as exceções compreensíveis, acumulam os frutos da avareza, do crime silencioso e oculto, da traição, do suborno, da astúcia desenfreada. E agora ela diz, eles próprios sabem da conduta que mantêm. Esse saber é uma coisa da consciência que nos toca, porque muitas vezes a gente anda sem esse conhecimento assim de uma forma clara. E tem mais uma dúvida no parágrafo já seguinte. Não sei se já falo tudo. Pode falar. Então, no parágrafo a seguir, né? Primeiro sobre esse saber que ela afirma, eles próprios sabem. E depois, no parágrafo a seguir, ela vai dizer, é natural que, após a embriaguez dos sentidos e demorado letargo na glória, despertem para a realidade que difere do que lhes aprouve viver no mundo, anestesiando a razão. Essa anestesiar a razão foi que a gente ficou preso nisso, e torcendo a ótica da observação do seu irmão e tal. Então, aqui a gente ficou pensar se estava relacionado com aquela questão da metanoia, do ego a ver mais com compaixão, essa transformação aí, esse momento de transformação. E é isso que foi a nossa dúvida, esses dois pontos. Sim, a questão toda, né, desses dois pontos é que a maioria da espiritualidade fala que hoje em dia nós não temos desculpas, né? Existem informações de tudo que é lado, a gente não pode desencarnar e dizer eu não sabia mais, né? É que tá, o joio e o trigo estão sendo naturalmente sendo separados, porque cada um vai tendo que assumir o seu lugar e a sua própria ação no mundo enquanto escolhas frente à vida, né? Então, de uma certa maneira, eles sabem desse desprezo que tem pelo próximo. Eles são egoístas, né, como a Joana coloca, né? Então, há esse desinteresse pela sociedade. Eles sabem disso. Às vezes, assim como hoje em dia os políticos, né, eles usam o discurso que vão fazer isso, que estão preocupados com aquilo, mas eles sabem que, no fundo, eles estão preocupados com o bem-estar pessoal deles, e não com o bem-estar do próximo. Então, interiormente, eles estão conscientes, sim. Eles não têm a dimensão disso. É diferente. A dimensão das implicações éticas disso. E isso eles não têm consciência. Mas eles sabem desse lugar que eles ocupam, que é de desprezo e de egoísmo que eles se encontram, né? E aí, realmente, eles vão anestesiando, né, esse processo para não querer ter que pensar, ou para ter que não se confrontar com isso. Então, vão anestesiar a razão. E a Joana coloca em outro momento, né, uma frase que eu acho bastante importante, né? Não te permita concessões desconcertantes
que anestesiam a razão e perturbam os sentimentos. Então, essas duas coisas faz parte desse jogo da humanidade enquanto esquema, né? Esse anestesiamento da razão, né? E a perturbação dos sentimentos, né? Que a gente vai se distanciando cada vez mais do que é essencial do ponto de vista, né? Dos valores e da nobreza dos afetos, né? Então, com certeza, né? Então, tem as duas coisas, né? Claro que a vida, de uma certa maneira, vai jogar em favor dessa metanoia, né? Dessa enantiodromia, de um movimento que vem jogar o ser humano para o outro lado, né? Porque, na verdade, o que acontece? A gente pensa que é racional, mas a gente anestesia a razão, a gente justifica o que é, na verdade, a nossa brutalidade, a nossa arrogância, né? E a nossa total estupidez, né? Que a gente vê que a gente vive ainda no próprio em pleno século XXI. Então, que razão é essa? Que homem racional é esse? A gente tem informação e usa informação para justamente negar justamente aquilo que é essencial, anestesiando a razão e encapsulando, né, os sentimentos nobres e verdadeiros. Obrigada, Sr. Gelson. Gil? Eu já ia abaixar a mão, boa noite a todos, por causa do tempo. Eu vou tentar ser rápida. Na vossa fala, né, eu fiquei muito pensando assim, Jesus, ele foi fiel ao papel, né, dele de essa missão cósmica universalista. Ele não teve, a minha questão é essa, ele não teve conflito existencial, né? Eu comecei a me questionar. Ele sabia do papel, né? E até dando risada aqui de mim mesmo, muitas das vezes a gente quer ser Jesus e esquece de ser mãe, pai, avó, tia, né? Então, eu acho que é isso que ele pede da gente, para a gente fazer o papel da gente, né? Estava até pensando em trocar de nome, botar Gil de Jesus, mas antes disso tem muito trabalho a fazer, né? Não só no nome, mas nas atitudes e comportamentos. Obrigada muito pela oportunidade. Na verdade, né, todo espírito, quando reencarna, ele tem que vencer a matéria. Por isso que Jesus teve que esse confronto, depois a gente vai estudar, aquele confronto com um demônio, né? Ele passa 40 dias, 40 noites no deserto e tem um confronto com a sombra. Então, ele tem essa humanidade. Também ficava triste, ele chorou. Então, isso tudo a gente vai poder, de uma certa maneira, ir trabalhando, a gente for avançando no estudo daí, tá? A gente não tem muito tempo, mas a gente vai poder ter a oportunidade de poder focar nessas questões, tá bom? Obrigada. Eu Solito, quer colocar alguma coisa ainda? Eu achei tão bacana isso que agora essa menina reagiu, estava falando, porque é isso mesmo. Então, eu fui lá no capítulo 27, Jesus sabia, estimulava todos os homens a se esforçarem para conseguir o reino dos céus dentro de si mesmos. Então, não há, é uma continuação, mais ou menos, do que ela estava fazendo na reflexão, sabe? Que é isso mesmo, a gente o maior desafio que nós temos na nossa vida não é os outros, é nós mesmos, é dentro de nós mesmos, como nós somos, né? Como é que nós vamos vencendo nós mesmos? Acho que gozadinho, falou. Eu vou colocar meu nome Jesus também, mas depois resolveu não, que não era bem assim. Então, a gente é tão bacana mesmo, porque é isso mesmo. Meu Deus, nós temos que primeiro nos melhorarmos de pouquinho em pouquinho cada coisa dentro de nós, nossos calcanharzinhos e alquiles que nós não confessamos para ninguém, só para nós mesmos, né? Então, é isso aqui que Jesus, que foi colocado, que ela colocou a Madre, tocando, aqui, Senhor, eu tirei sem querer. Jesus sabia, estimulava todos os homens a se esforçarem para conseguir o reino dos céus dentro de si mesmo. Ele sabia que nós tínhamos um cadinho, que toda humanidade tinha o seu próprio cadinho. Não adianta tentar procurar os outros, né? A gente mesmo. Uhum.
Ok. Com certeza, a gente tem que ter essa inteireza e essa verdade conosco mesmo, dentro da nossa própria realidade, para poder, a partir disso, fazer o nosso caminho, né? Ok, nosso tempo, então, está finalizando, né, gente? Então, semana que vem, ainda a gente continua. A Cristina Latini colocou aqui um questionamento sobre uma generalização, daí semana que vem, se quiser retomar, a gente retoma esse ponto, tá, Cristina? Muito bem, gente. Então, semana que vem já passamos para o nosso item 4, características psicológicas de Jesus, tá bom?